É isso que eu estou sabendo. Ok, então é isso. Então, queridos, vamos lá, né? Concluir essa parte da interação gênica. Bem, então nós já estudamos o que é interação gênica. Vamos revisar as partes básicas para a gente dar o segmento da aula. Atenção, pessoal. Conceitos básicos sendo revisados. Atenção. Conceito de interação gênica. Interação gênica. Olha aqui esquematizado o conceito de interação gênica. 2 ou mais genes não alelos, 2 ou mais genes não alelos diferentes interagindo para determinar um caráter ou uma característica. É isso que nós temos na interação gênica. 2 ou mais genes diferentes que interagem para determinar uma característica. Em outras palavras, as proteínas e enzimas codificadas por esses genes diferentes, elas atuam em conjunto no metabolismo para determinar um aspecto, uma particularidade, uma característica do organismo. Essa seria a explicação molecular para a interação gênica. 2 ou mais genes diferentes, 2 ou mais proteínas que interagem no metabolismo para determinar um caráter. Tá bom? Nós aprendemos que essa interação gênica pode ser, atenção pessoal, revisão. Eu acho essa parte tão fundamental. É como se fosse a continuidade da aula, é como se não tivesse havido aquele ato entre uma aula e outra. Se estivesse continuando a aula de sábado, para compreender. A interação gênica pode ser não epistática, que foi aquele caso onde nós vimos que 2 genes, quando atuam juntos, produzem um fenótipo diferente de quando eles atuam isoladamente. Lembrando aquele caso das cristas de aves, cristas de galináceos. Nós vimos que o gene E, quando atua sozinho, produz uma crista tipo ervilha. O gene R, quando atua sozinho, produz uma crista tipo rosa. Mas quando o galo tem o gene E e R ao mesmo tempo, já produz um fenótipo diferente, que é a crista tipo nós. Então você tem 2 genes interagindo e quando eles atuam em conjunto, o fenótipo é diferente de quando eles atuam separadamente. Isso é uma interação gênica não epistática. O outro caso foi da interação gênica epistática. E nós vimos que na epistasia, a interação gênica é de inibição. Epistasia significa um gene inibindo a manifestação de outro. A manifestação de outro gene diferente. Quando é um alelo dominante que inibe a manifestação de outros genes, a epistasia é o quê? Dominante. A epistasia é dominante. Quando é um alelo recessivo, que em dupla dose, em homozigose, inibe a manifestação dos outros genes, a epistasia é recessiva. E um terceiro tipo de epistasia, que nós vamos estudar hoje, continuando a aula, é a epistasia duplo recessiva. Nós vamos ver que 2 genes recessivos diferentes, eles inibem o efeito de genes do outro par. Tá bom? Ou seja, qualquer alelo recessivo em dupla dose inibe o efeito do gene do outro par. Por isso que a epistasia é duplo recessiva. Então esses são os 3 casos principais de epistasia. Carlão, como é que diferencia essas 3 formas de epistasia? Como é que a gente diferencia? Uma maneira de diferenciar é pela proporção fenotípica resultante do cruzamento entre 2 indivíduos heterozigotos. Lembrando que nós estudamos isso. Quando há um cruzamento entre 2 heterozigotos, cruzamento de híbrido entre 2 heterozigotos, a proporção fenotípica desse cruzamento pode ser um dado para você diagnosticar o tipo de epistasia. Como assim, professor? Quando a epistasia, quando a interação gênica é não epistática, quando a interação gênica é não epistática, a proporção fenotípica vai ser 9 para 3 para 3 para 1.
A proporção fenotípica resultante do cruzamento entre dois heterozigotos, ó, na interação gênica não epistática. Quando a epistasia é dominante, a proporção fenotípica muda de 12 para 3 para 1 ou 13 para 3. São as duas proporções clássicas de epistasia dominante que nós vimos na aula passada. Quando a epistasia é recessiva, quando na questão o cruzamento for esse aqui, entre dois heterozigotos, um cruzamento de híbrido, a proporção fenotípica vai ser 9 para 3 para 4. Então, pela proporção fenotípica resultante do cruzamento entre heterozigotos, você faz um diagnóstico do tipo de epistasia. Mesmo que não esteja entendendo passo a passo a coisa. Mas se a questão de um cruzamento desse e a proporção fenotípica foi uma dessas, essa aí é de epistasia recessiva, essa aí é de epistasia dominante, você já pode acertar a questão. E quando é uma epistasia duplo recessiva, professor? Novidade. Quando a epistasia é duplo recessiva, ainda não estudei, mas já coloca nesse resuminho qual é a proporção fenotípica? 9 para 7, ó. A proporção fenotípica resultante do cruzamento entre dois heterozigotos, ó, é 9 para 7. Então aqui já tem um resuminho para vocês de interação gênica e as proporções fenotípicas clássicas quando o cruzamento da questão é entre dois heterozigotos. É um cruzamento de híbrido. Um resuminho parecido com esse vocês encontram aí no material, tá bom? No finalzinho do capítulo da parte de interação gênica. Isso, página 182, ó. Tem um resuminho parecido com esse. Foi só para a gente fazer uma continuação da aula passada. Então agora vamos mostrar um caso para vocês de epistasia duplo recessiva. Carlão, o que quer dizer isso? Epistasia, a interação é de quê? De soma? É de soma? É de quê? De inibição. E por que duplo recessiva? Há dois genes diferentes. O alelo recessivo de qualquer um dos genes, não há dois genes diferentes interagindo? Há dois genes diferentes interagindo. O alelo recessivo de qualquer um dos genes inibe o efeito dos genes do outro par. Então aquele velho ditado que está bem na moda agora. É lá e low. É duplo recessiva. O alelo recessivo de qualquer um dos genes inibe o efeito dos genes do outro par. O alelo recessivo de qualquer um dos genes inibe o efeito dos genes do outro par. Ok? Por isso que é duplo recessiva. Em outras palavras, há dois genes interagindo. Dois genes diferentes. O recessivo de qualquer um dos genes vai inibir os efeitos do gene do outro par. Tá bom? É diferente da epistasia recessiva, por quê? Porque na epistasia recessiva, só um tipo de gene recessivo inibia. Na duplo recessiva, os dois tipos de recessivos inibem o efeito do gene do outro par. É como se fosse uma inibição recíproca. É como se tivesse alelos recessivos em inibição recíproca. A epistasia duplo recessiva. Vamos para o exemplo, porque fica mais prático, tá bom? Da gente entender. Há dois exemplos que eu quero mostrar. O exemplo que está no material, ok? Que é a herança da cor de flores, tá? E eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês viram que em genética a gente trabalha muito esse tipo de característica? Cor de alguma coisa, né? Tanto em animal quanto em planta. Em animal nós já vimos vários exemplos de cor do pelo, né? Cor do pelo. Em plantinha, cor da flor. Então é muito comum esses exemplos em genética. Cor de alguma coisa. Para mostrar a influência dos genes na determinação dessas cores, né? De pelos em mamíferos ou de pétalas em flores vegetais. Então aqui é um exemplo envolvendo a cor da flor, só me esqueci o nome da espécie, que é esse exemplo aqui, mas deve ter no texto, não precisa decorar, pessoal. Cor da flor das ervilhas de cheiro, ó, porque é tanta planta, né? Aí na página 180, ó, cor da flor das ervilhas de cheiro, ok? Esse é o caráter que nós vamos estudar. Bem, gente, de acordo com esse caráter, há dois genes, ó, importantes para determinar esse caráter. O gene A e o gene B. Dois genes que atuam na mesma via metabólica e são importantes para determinar a produção do pigmento antocianina. Antocianina, que dá esse aspecto púrpura, roxo, ó, as pétalas da flor. Olha aqui, pessoal, para ter ideia do que seria uma flor roxa, ó.
púrpura. A flor é roxinha, púrpura, porque ela apresenta um pigmento chamado antocianina. Antocianina. Só que para a planta produzir esse pigmento, antocianina, são necessários 2 genes. 2 genes que codificam as enzimas que participam da via metabólica responsável pela produção desses pigmentos. Mais ou menos assim, pessoal. Ó, existe uma substância precursora 1, que para se transformar numa substância precursora 2, é preciso um gene A, um alelo Azão, que codifica a produção de uma enzima A, e essa enzima A catalisa a conversão da substância incolor 1 na substância incolor 2. Substância incolor 1 em substância incolor 2. Para a substância precursora ou incolor 2 ser transformada no pigmento roxo, vou até colocar aqui, que é a antocianina, já é necessário um outro gene, ó, um gene diferente, o gene B. Esse gene B codifica a enzima B, e a enzima B é uma enzima que já catalisa a reação que transforma a substância precursora 2 no pigmento roxo. Então o que é que nós temos a partir daqui? A partir daqui, o que é que nós temos? Que para a flor produzir esse pigmento, são necessários quantos genes diferentes? Para a flor produzir esse pigmento, são necessários quantos genes diferentes? 2. O gene A e o gene B. Então, para reforçar o conceito, o gene A e o gene B são genes diferentes que codificam enzimas diferentes, mas que os 2 genes, as 2 enzimas, interagem para determinar a produção do pigmento roxo. 2 genes diferentes interagindo para determinar um caráter, um aspecto, uma particularidade, que é a florzinha roxa, a florzinha púrpura. Ficou claro só com essa demonstração o conceito de interação gênica, o que é interação gênica? 2 genes diferentes interagindo para determinar um aspecto. Se a plantinha só tiver o gene azão, ela vai ter a florzinha roxa, sim ou não? Não. Se a plantinha só tiver bezão, ela vai ter a florzinha roxa? Não. Ela tem que ter que genes para ter a florzinha roxa? Tanto azão quanto bezão. Então tem que dar essa interpretação molecular. Atenção, meninas, tem que dar essa interpretação molecular ao aspecto, para não ficar só letrinhas, continhas, cruzamentos e probabilidade. Genética não é só isso, ó. Você vê aqui na via metabólica, porque para ter esse fenótipo são necessários 2 genes diferentes interagindo. Agora atenção, o alelo azinho, alelo de azão, o alelo azinho recessivo, ele permite a produção da enzima A? Não. O alelo azinho recessivo impede a formação da enzima A. Ó, o alelo azinho recessivo. Da mesma forma, o alelo Bzinho recessivo impede a formação da enzima B. É o dominante azão que permite a formação da enzima A. É o dominante Bzão que permite a formação da enzima B. Os alelos recessivos, não importa se é azinho e se é Bzinho, qualquer um dos 2 recessivos, para você agora entender o que é epistasia duplo recessiva, qualquer um dos 2 recessivos vai impedir a formação do pigmento roxo. Quando são 2 recessivos diferentes que impedem a manifestação de um fenótipo, a epistasia é recessiva ou duplo recessiva? Quando 2 recessivos diferentes impedir a produção de um fenótipo, a epistasia é recessiva ou é duplo recessiva? Duplo recessiva. Então eu gosto de trabalhar a via, porque na via a gente escancara o conceito, ó. Escancara o conceito. Já está claro porque isso é uma interação gênica? Para ter pigmento roxo, tem que ter azão e bezão junto, interagindo. É como se azão e bezão, concordem comigo ou não, tá bom? Eu vou até ressuscitar. Verdadeiro ou tiestinina, ressuscitando, ó. Concordem comigo ou não. Se tivesse assim, esse esquema no enunciado, e tivesse uma afirmativa assim nas alternativas, os genes azão e bezão são genes com efeitos complementares. O que é que vocês achavam? Sei não, Carlos.
Sei. Deixa eu colocar nenhuma das duas, nem verdadeiro, não existe isso, nem verdadeiro e nem falso, tá bom? Os genes azão e bezão são genes complementares, constituem uma herança complementar. Eu acho que está certo, porque olhando para essa via, dá a ideia que só vai ter pigmento roxo se azão e bezão ambos estiverem presentes. É como se um complementasse o efeito do outro, ó. Um complementasse o efeito do outro. Por isso que tem autores que colocam como sinônimo de epistasia duplo recessiva, herança complementar. Ou genes complementares, ó. É um termo sinônimo à epistasia duplo recessiva. Herança complementar, ou genes complementares. Azão complementa bezão e vice-versa. Porque os dois devem estar juntos para a planta apresentar o fenótipo pétalas roxas, pétalas púrpuras. É verdade mesmo, é coisa só do livro. As meninas que são mais sensíveis, roxo realmente é sinônimo de púrpuro? É isso mesmo? Vocês que entendem mais de cores, né? Eu quero, já chegaram assim na manicure? Eu quero um esmalte púrpuro hoje. Existe, já aconteceu isso? Mas existe esmalte roxo, né? Vocês viram a Malévola no cinema? Gostaram da Malévola? Tá bom, meu sobrinho queria ir, mas não deu tempo levar ele. Tá bom, para ver a Malévola. Ok? Gente, ó, é roxo o esmalte da Malévola, vocês viram se é roxo? Deve ser, né? O roxo é uma cor bem sinistra, bem Halloween, né? Me desculpa quem está usando roxo hoje, eu não tive essa intenção, tá bom? Mas eu acho bonito o roxo. Bem, querido, então hoje eu descobri que realmente é verdade. Roxo é sinônimo de púrpura, era uma coisa que eu desconfiava, tá bom? Bom dia. Então, queridos, azão e bezão são genes complementares. Agora, atenção. De novo, azinho inibe o efeito de bezão, sim ou não? Sim. Porque se o indivíduo for, preste atenção, se o indivíduo for azinho, ele vai produzir a enzima A? Não. Então a plantinha vai produzir SP2? Não. Sem SP2, o gene bezão e a enzima B podem atuar? Não. Então azinho inibe o efeito. Eu sei que eu vou, como é que se diz? Faltou o termo agora, desculpa. Ai, minha Nossa Senhora. Não tá vindo. Perdão. Ó, eu quero mostrar isso aqui, ó. Azinho inibe o efeito do gene bezão. Porque se o indivíduo for azinho, ele não vai ter a enzima A. Então não produz a substância precursora 2. Mesmo que a planta tenha bezão e tenha a enzima B, não tem onde a enzima B atuar. Então a plantinha não vai ter flor roxa. Agora atenção. Bezinho. Ó, acadêmico. Bezinho. Se o indivíduo for bezinho inibe o efeito do gene A? Calma. Vamos ver. Se a plantinha for bezinho, vai produzir a enzima B? Se a plantinha for bezinho, ela produz a enzima B? Não. Mesmo que a planta tenha o gene A e a enzima A, mas sem a enzima B, produz o pigmento roxo? Não. Então a gente pode concluir também que bezinho, ó, inibe o efeito do gene A. Eu quis forçar a barra. Era essa expressão que eu estava procurando. Eu uso tanto essa expressão, eu pratico tanto essa expressão no meu dia a dia e ela não estava chegando. Eu queria dizer, eu vou forçar a barra. Era fazer essas curvas aqui, ó, para o esquema ficar bem esquisito, ó, tortuoso, ó, forçar a barra. Então percebam que com isso, azinho em homozigose inibe o gene B do outro par. Bezinho em homozigose inibe o efeito do gene A do outro par. Então a epistasia, a inibição é lá e Lô, ela é recessiva ou duplo recessiva? Duplo recessiva, ó. Tudo isso é para trabalhar o conceito, porque o conceito é muito mais importante do que um exemplo. Porque o exemplo nem pode ser esse o da prova, pode ser outro, mas o conceito fica, o mecanismo da herança fica, para entender o que é uma epistasia duplo recessiva. E de novo, quando a interação gênica é epistática, os dois genes atuam ou não atuam na mesma via metabólica. Quando a interação gênica é epistática, os dois genes atuam ou não atuam na mesma via, na mesma rota metabólica? Atuam. Lembre-se disso. É da parte inicial de interação gênica epistática. Os dois genes influenciam, atuam na mesma via do metabolismo. Gene A e B, para reforçar, gene A e B codificam as enzimas A e B. Enzimas que atuam na mesma via. Cuidado, não é enzima que atua na mesma reação. Aí tudo bem. Enzima A e enzima B não atuam na mesma reação.
Enzima A catalisa a reação SP1 e SP2. Enzima B catalisa a reação SP2 em pigmento roxo. A reação A mais a reação B é que forma a via metabólica. Não confunda via metabólica com uma reação. Só é via metabólica se houver mais de uma relação relacionadas uma com as outras. Ó. Por isso que eu digo, o gene A e o gene B, a enzima A e a enzima B, eles influenciam reações diferentes, mas de uma mesma via metabólica. Ó. Eles influenciam reações diferentes, mas de uma mesma via metabólica. Agora eu vou fazer um exercício com vocês. Eu vou colocar uns genótipos aqui de plantas e só olhando para a via metabólica, eu quero que vocês concluam se a flor vai ser branca ou se a flor vai ser roxa, tá bom? Eu vou colocar vários genótipos aqui no quadro. Tirar, já viram, não foi no quadro? Ó, se a flor vai ser branca ou se a flor vai ser roxa. Ó, só para a gente praticar a relação genótipo-fenótipo. Olha aqui, acadêmico, atenção, ó. Se a florzinha for assim, ó, se a planta tiver esse genótipo, azinho, o pessoal não vê, né? Essa tela não deixa, né? Reclamem na coordenação do lógico, viu? Vocês reclamam para mim, faça essa campanha, que eu também sou contra essa tela que fica cobrindo parte do quadro, ok? Então tem que escrever aqui, né? O genótipo, um pouquinho mais para cá, pronto, ó. Azinho, Bzão, tracinho. Já entenderam essa lógica do tracinho, não já? É porque aqui pode estar outro Bzão ou pode estar um Bzinho, tá claro isso, né? Que nós já vimos. Então, se a plantinha tiver esse genótipo, esse conjunto de genes, incolor ou roxa, olhando para o esquema, ó. Lembre-se o que é preciso para ter o roxo, ó. Só olhando para o esqueminha, já está muito feio, né? E aí, se é azinho, vai ter a enzima A? Não. Então, não tem substância precursora 2. E sem essa substância precursora, não tem pigmento roxo. Então, incolor. Incolor. Ok? Vamos colocar outro aqui, ó. Azão, tracinho, Bzinho. Incolor roxa. O que é que vai acontecer com essa planta, ó? Que ela é azão, tracinho, Bzinho. Vamos raciocinar junto. Não desista agora, tá muito cedo desistir do assunto agora, tá bom? Então, atenção, raciocinando junto. Essa plantinha tem azão no DNA. Então, ela vai produzir a enzima A. Ela vai transformar a substância incolor 1 na substância incolor 2. Incolor precursora. Agora, ela vai transformar a substância precursora 2 no pigmento roxo? Né? Ela vai? Vamos ver. Eita, ela é Bzinho, ó. Ela não produz a enzima B. Então, vai parar aqui, ó, na substância incolor 2. Não produz o pigmento roxo, ó. Ou seja, incolor também. Incolor também. Agora, para terminar, pessoal, se a plantinha for assim, ó. Azão, tracinho, Bzão, tracinho. E aí, incolor roxa? Incolor roxo, ó. Azão, tracinho, Bzão, tracinho. Com calma. Se tem azão, mesmo que seja uma dose de azão, vai ter a enzima A. Vai transformar SP1 em SP2. Se tem Bzão no DNA, essa receita vai produzir a enzima B. Então vai transformar SP2 no pigmento roxo. Ou seja, tem os dois genes dominantes que interagem, que se complementam para produzir o fenótipo roxo, ó. Então tá aqui, roxo, púrpuro. Tá bom? E se a plantinha for duplo recessiva? Ó, acadêmico, e se a plantinha for duplo recessiva? Qual será o fenótipo dela? Ó, fica aqui, ó. Ela para aqui a planta, ó, na substância precursora 1. Porque ela não tem nem azão para transformar em substância precursora 2, pessoal. Então ela também vai ser incolor. Tá aí na tabelinha, né, para vocês, tá aí, ó, incolor ou branca, né? Os fenótipos, ó. Mas é importante esse raciocínio, genótipo, fenótipo. Genótipo, fenótipo. Eu perguntaria para vocês, seria possível o cruzamento entre duas plantas incolores gerar uma planta com flores, gerar todas as plantas filhas com flores roxas? Digamos que essa fosse uma pergunta da prova. É possível duas plantas que só produzem flores brancas cruzarem e gerar apenas descendentes com flores roxas? Se seria possível, e se possível, que genótipo teriam que ter as plantas para isso ser possível? Digamos que essa seria a pergunta da questão. E vamos simular aqui se isso seria possível. Lembrem, ó, olhem para lá para a tabelinha, ou para essa aqui, o que é preciso para a flor ser branca.
E se é possível duas plantas com flores brancas gerar todas as filhinhas com flores roxas? Ó, acadêmicos, se a geração parental for essa, ó, raciocinem comigo. Ó, se houver o cruzamento dessa planta com essa. Ó, vamos lá, ó, o cruzamento dessa planta com essa. Vamos lá, fenótipo. Essa plantinha, gente, flor roxa ou branca? Ó, é azinho, ó. Então é branca. Essa aqui, flor roxa ou branca? Branca também, ó. Porque só é roxa se tiver azão e bezão junto, ó. Então branca. Agora, vamos ver, quando essas duas plantinhas cruzarem, quando elas cruzarem, qual é o genótipo e o fenótipo dos descendentes? Quando eu estou fazendo um cruzamento, quem fecunda quem? Gameta. Então eu tenho que pensar primeiro nos gametas, ó. Primeiro nos gametas. Lembrem-se que para o gameta vem só um alelo de cada gene. Lembra disso da primeira lei. Os gametas são puros. Então o gameta só vai conter um alelo de cada par. Então vamos lá, ó. Do parzinho, azinho, quem é que vem para o gameta? Do parzinho, azinho, vem sempre quem para o gameta? Azinho. Do parzinho, bezão, quem é que sempre vai vir para o gameta? Bezão, ó. Pronto. Essa planta de flor branca, ela produz todos os seus gametas com esse genótipo. Azinho, bezão. Lembre-se que o gameta tem sempre a metade dos genes que a planta mãe ou planta pai. O gameta é haploide. Então ele tem um gene de cada par. Um alelo de cada gene, um alelo de cada par. Tá claro isso? Lembra até daquela fórmula que nós estudamos, ó? 2 elevado a n, para saber quantos tipos diferentes de gametas. E n é o número de pares heterozigotos, ó. 2 elevado a quanto? Quantos pares heterozigotos tem aqui? Nenhum. O parzinho, azinho, é homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto. O par bezão, é homo ou hetero? Homozigoto. Então 2 elevado a quanto? A 0. Então forma quantos gametas diferentes essa planta? 2 elevado a 0? 1. Apenas esse gameta. Ó. Lembraram de segunda lei? A formulazinha para saber quantos tipos diferentes de gametas. E você confirma que essa plantinha só produz esse tipo de gameta. Mesmo raciocínio aqui agora, pessoal. O óvulo, ó. O óvulo. Do par azão, todos os óvulos vão ter que alelo? Azão. Do par bezinho, todos os óvulos vão ter que alelo? Bezinho. Confirmando que o gameta é haploide, tem a metade dos genes do papai e mamãe, tá bom? E tem um gene de cada par, um alelo de cada gene. Então tá aqui. Essa plantinha produz todos os seus óvulos com azão bezinho, ó. Mesma coisa o 2 elevado a n, todos os pares são homozigotos, 2 elevado a 0, pessoal, então 1 só produz esse tipo de gameta. Então a única fecundação possível vai ser essa, ó, entre as duas plantas. Isso quer dizer o quê? Que todos os zigotos que esse casal fabricar vão ter que genótipo, pessoal. Ó, juntando os dois agora, ó, juntando esses dois gametas, esses dois núcleos numa célula só, como é que ficaria o núcleo, o genótipo? Azão, azinho, bezão, bezinho, ó. Todos os filhinhos serão azão, azinho, bezão, bezinho. Todos os filhinhos têm que fenótipo? Flor branca ou flor roxa? Com azão, azinho, bezão, bezinho. Tem azão para produzir a enzima A, tem bezão para produzir a enzima B. 100% dos filhinhos com fenótipo roxo. Ó. Olha como é possível, tá bom? Viram? Duas plantas que só produzem flores brancas, produz todos os seus filhinhos com flores roxas. Ó. E nós mostramos como. Agora atenção. Faz de conta como é plantinha pode, né? Irmão com irmã? Como é plantinha pode, irmão com irmã. Faz de conta que um irmãozinho, azão, azinho, bezão, bezinho, resolve cruzar com uma irmãzinha, azão, azinho, bezão, bezinho. Ó, F1 versus F1. Um cruzamento entre irmãozinhos. Em plantinhas pode, tá bom? Em plantinhas pode. Em animal já é mais complicadinho, né? Aumenta muitas chances de descendentes com fenótipos excessivos e com complicações, né? Isso acontece, por exemplo, os veterinários até recomendam, né? Quando você tem 2 cachorrinhos que são irmãos, o cãozinho e a cadelinha, não deixem cruzar, né? Porque aumenta a chance de nascer um filhotinho com problema, né? Lá em casa, infelizmente, isso aconteceu.
ok? O meu coquerzinho macho acabou cruzando com a irmãzinha, tá bom? A coquerzinho fêmea. Mas graças a Deus todos os filhotezinhos nasceram saudáveis, aparentemente, né? Nasceram saudáveis. Depois eu distribuí esses filhotes, né? Então, queridos, mas aqui é planta, pode, irmãozinho com irmãzinho, ó. Vai ter que cruzamento, azão, azinho, bezão, bezinho, versus azão, azinho, bezão, bezinho. Que cruzamento é esse? Da capa da Contigo, da capa da Caras, cruzamento famoso, cruzamento entre dois heterozigotos, ó. O cruzamento de híbrido. Nós aprendemos na aulinha de segunda lei, que quando o cruzamento é de híbrido, entre dois heterozigotos para todos os genes, 9 em 16 dos descendentes vai ser o quê? Duplo dominante ou duplo recessivo? Duplo dominante, ó. Vai ter pelo menos um azão e pelo menos um bezão, ó. Lembram disso? Isso foi a cara da última aula, não é? Quase toda aula com essa coisa, ó. Vamos lá, continuando. 3 em 16. Todos os lápis estão pretos? Fala, meu Deus. Agora sim. 3 em 16 tem um dominante para um gene e recessivo para outro gene, ó. Lembrando que a gente viu isso em segunda lei, ó. 3 em 16 é dominante e recessivo também, só que o contrário, ó. Recessivo para o gene A e dominante para o gene B. E 1 em 16 é quem, pessoal? 1 em 16? O duplo recessivo, ó. Pronto. Quando houver esse cruzamento, nós vamos encontrar algo parecido com isso. Só que atenção, esse grupinho aqui, 9 em 16, tem que fenótipo? Esses filhinhos, ó. Branquinho ou roxa a flor? Roxa, ó, porque tem azão e tem bezão junto, ó. Flores roxas. Agora atenção, tem só azão e não tem bezão. Flor branca ou flor roxa? Flor branca. Tem só bezão e não tem azão. Flor branca ou roxa? Branca. Não tem nem azão e nem bezão. Que flor é essa? Branca também. Então essas 3 classes de fenótipos serão somadas, porque elas representam um único aspecto. 3 em 16, mais 3 em 16, mais 1 em 16, pessoal. 7 em 16. Ou seja, a proporção fenotípica final é 9 em 16 terão flores roxas, para 7 em 16 que terão flores brancas. Ou seja, lembra que eu apaguei aqui o resuminho? Quando a epistasia é duplo recessiva, e se o cruzamento for entre dois heterozigotos, a proporção fenotípica é qual? 9 para 7, ó. 9 para 7 é a proporção fenotípica clássica da epistasia dupla recessiva. No grupinho do 9, vai estar sempre aqueles indivíduos que têm ambos os genes dominantes, os genes que se complementam. E no grupinho do 7, vai ter quem, ó? No grupinho do 7, olha o que eu vou fazer agora. E olha que didático. Fiz isso aula passada, ó. Para lembrar que a epistasia é duplo recessiva, ó. Por que esse indivíduo aqui tem flor branca? Porque bezinho, recessivo em dupla dose, inibe o efeito do gene A. Por que esse grupinho aqui, a flor é branca? Porque azinho, duplo recessivo, inibe o efeito do gene B. Então não importa qual é o gene, se é A ou B. Se ele for recessivo e em dupla dose, ele inibe o efeito do gene do outro par. Porque a epistasia é ré ou duplo recessiva? Duplo recessiva, ó. Então aqui mostra bem direitinho a seta quem inibe o efeito de quem, ó. E porque todos eles foram agrupados numa classe fenotípica só, ó. Porque na epistasia duplo recessiva, qualquer um dos genes recessivo em dupla dose inibe o efeito do gene do outro par. Por isso que quem tiver um dos genes recessivos em dupla dose tem o mesmo fenótipo que os outros, ó. Foi isso que nós vimos aqui. Tá bom? Ó, você não vai precisar fazer isso, ó. Todo esse tabelão. Se o cruzamento for azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho. Você já sabe, se for uma epistasia duplo recessiva, esse cruzamento dá uma proporção fenotípica 9 para 7. 9 para 7, ó. Então tá aí, pessoal. Esse é o caso mais famoso dos livrinhos de biologia. Essa imagem eu peguei do livro do Padrinho Amabis, tá bom? Esse é o caso mais famoso de epistasia duplo recessiva. Há outro caso, aliás, há 2 casos, e que envolvem a espécie humana. Eu vou apenas citar para vocês, tá bom? Para ficar prático.
é o caso da surdez congênita em humanos, envolve epistasia duplo recessiva, tá bom? Na surdez congênita em humanos, eu vou só fazer um mapinha geral. Posso apagar aqui? A surdez é a ausência da capacidade auditiva. Surdez congênita em humanos. Vamos analisar esse caso para valorizar a biologia humana. Ó, surdez congênita. Surdez congênita. A surdez, pessoal, seria a ausência da função auditiva. Congênita, porque a criancinha já nasce com deficiência da audição. Congênito é aquilo que se apresenta ao nascimento. Essa surdez pode ter sido causada pelo ambiente. Alguns vírus, alguns patógenos, durante a gravidez, pode malformar o sistema auditivo e nervoso do bebê. E isso levar a uma surdez congênita. Mas essa surdez que eu estou falando não é de efeitos teratogênicos, não é de droga ou infecções que a mamãe teve na gravidez. Eu falo de uma surdez que é determinada geneticamente. Uma surdez que é congênita e hereditária. É dessa surdez que eu estou falando, para reforçar para as futuras mamães e papais que há surdez congênita que não tem nada a ver com genética. A surdez congênita apenas por alterações na gravidez, devido a drogas e patógenos que a mamãe se expõe durante a gravidez. E a criança pode nascer com um déficit. Às vezes pode ser uma surdez total ou uma surdez parcial. Eu tenho um caso na minha família, o meu sobrinho Lucas, tá bom? Que a mamãe dele, infelizmente, fumou muito durante a gravidez e ele nasceu com um déficit auditivo, né? E fazendo todo o levantamento diagnóstico, a gente fez vários testes, só sobrou uma hipótese do que causou isso: o fumo durante a gravidez, tá bom? Agora, é uma surdez parcial, não é uma surdez total, tá bom? Mas para mostrar a importância de uma gravidez saudável, do planejamento familiar, tá bom? De não se expor a drogas tóxicas durante a gravidez, porque não esqueçam que o fenótipo sofre a influência ambiental. Bem, mas vamos falar de uma surdez que é congênita e hereditária. Gente, a audição normal depende no mínimo de duas coisas. Que você tem uma pecinha dentro da orelha chamada cóclea. É tanto que vocês já ouviram falar em implante coclear. Implante coclear, né? Tem que ter uma pecinha dentro da orelha chamada cóclea. Então tem que formar cóclea. Digamos que o gene responsável pela formação da cóclea, digamos que é um gene E. Tá bom? Um gene E. O alelo Ezão dominante permite a formação de cóclea. E o alelo Ezinho recessivo impede a formação de cóclea. Cóclea é a região da orelha interna onde estão os receptores auditivos. Nós vamos ver isso em fisiologia. A cóclea é a região da orelha interna onde estão os receptores auditivos. As ondas sonoras amplificadas pela orelha média estimulam mecanorreceptores que estão dentro de nossa cóclea. Esses receptores transformam essa onda mecânica em um impulso elétrico que viaja até o nosso sistema nervoso central, informando da música da Gal Costa, que eu adoro de ouvir. Tá bom? Bem, pessoal, voltando para cá. Para mostrar que a audição normal não depende apenas da cóclea. A audição normal também depende do nervo auditivo, o nervo coclear, que é o nervinho que vai levar o estímulo até o nosso sistema nervoso central, até o encéfalo. Então, para formar o nervo auditivo, é preciso um gene azão. Então, azão dominante, presença do nervo coclear, ou nervo auditivo. Vou colocar aqui nervo auditivo. Se o indivíduo for azinho, ele não forma o nervo coclear. O nervo auditivo, ó, a ausência. Pronto. Então, agora vem a perguntinha para vocês. Um enunciado escreveu tudo isso. Aí pergunta assim: é possível um casal de surdos que teve surdez congênita e hereditária? Se for uma surdez ambiental aí, é outra história. É possível um casal que teve surdez congênita e hereditária, ambos surdos, ter filhos com audição normal? Essa seria a pergunta, tá bom? E você vai estar aplicando um caso de epistasia duplo recessiva. Aparentemente, não, acho que não. Se todos os dois são surdos, acho que todos os filhinhos serão surdos, né? Por exemplo, não, é possível sim.
Mas é possível que um casal de surdos, é possível ter todos os filhos com audição normal. É possível, todos os filhos com audição normal. Como, professor? Isso pode acontecer. Preste atenção agora comigo, só para exemplificar. Imaginemos que o papai desse casal e aqui a mamãe desse casal. Imaginemos que o papai desse casal tem o seguinte genótipo, ó. Ezinho, ezinho, azão, azão. E a mamãe tem o seguinte genótipo. Ezão, ezão, azinho, azinho. E aí, mamãe e papai são surdos? Sim ou não? Essa é a pergunta. Vamos raciocinar? Por que papai é surdo? Papai é ezinho, ezinho. Papai tem ou não tem cóclea? Não tem cóclea. Mas papai tem ou não tem nervo auditivo? Tem nervo auditivo. Mas de que importa ter o nervo se não tem a cóclea para captar os estímulos, ó, para captar o sensorial, Então papai é surdo porque não possui a cóclea. Papai não possui na orelha os receptores sensoriais para detectar os estímulos sonoros. Entenderam isso? Ou seja, pessoal, ó, olha que bonitinho de vermelho. Olha que bonitinho de vermelho. Ezinho em homozigose inibiu em papai a manifestação do gene A. Ou seja, o fato dele ser ezinho não tem cóclea. Então impede o nervo auditivo de papai de levar estímulos sonoros para o cérebro. Ó. Ezinho em homozigose, a epistasia é recessiva. O gene epistático inibidor é sempre recessivo. Ezinho em homozigose inibiu o efeito de azão. Inibiu que a azão se manifestasse na forma de um nervo auditivo. Vamos lá. Mamãe é surda, sim ou não? Mamãe é surda? Sim. Por quê? Calma. Mamãe é ezão, ezão. Mamãe tem cóclea dentro da orelha interna? Sim. Ela tem ezão que permite formar a cóclea. Ó. Então, mamãe detecta estímulos sonoros na orelha. Ok? E se fosse o caso da minha mãe, ela adora o Leandro e Leonardo. Tá bom? Então, ela detecta estímulos sonoros na orelha. Agora, mãezinha tem nervo auditivo? Ó, mãezinha tem nervo auditivo para levar essa informação até o cérebro dela? Não, porque ela é azinho, azinho. Ela não formou nervo auditivo. Então ela não escuta. Mas a informação chega na orelha dela, detecta, mas não é repassada para o cérebro. E a consciência do escutar é só a nível cerebral. É só a nível cerebral. Não é na orelha que se tem a... Não é na orelha que você já conclui. Isso aí é a Maria Bethânia. Não é na orelha que você conclui. Aliás, se você for ezão, ezão, azinho, azinho, você nem escuta. Não tem nem como saber se é ou não a Maria Bethânia. Você nem escuta, porque não chega estímulo no seu cérebro, pessoal, pela ausência do nervo auditivo. Ou seja, ó, azinho em homozigose, azinho em dupla dose, impediu a formação do nervo. Então, impede que os estímulos detectados na cóclea cheguem até o cérebro. Então, azinho em dupla dose inibe o efeito do gene ezão. Então, eu pergunto, é só ezinho que é inibidor ou azinho também é inibidor? Primeira ou segunda opção? Segunda opção. Então, é epistasia recessiva ou duplo recessiva? Duplo recessiva. Dois genes diferentes, dois alelos excessivos diferentes, inibe o efeito dos genes do outro par. Então é isso com a epistasia duplo recessiva. Então, gente, se o casal for esse, todos os filhinhos vão ter que genótipo. Parecido com aquele caso lá, ó. Se o casal for esse, todos os filhinhos vão ter que genótipo. Vamos lá. Papai produz... Vou colocar logo os gametas, né? Ó. Papai produz sempre que gametas. Papai. Do pai ezinho, ezinho, pessoal. Ezinho. Do pai azão, azão. Vem quem pro gambeta do papai? Azão. Agora mamãe, óvulo de mamãe. Do pai ezão, ezão, vem quem pro óvulo de mamãe? Ezão. Do pai azinho, azinho, vem sempre quem pro óvulo de mamãe? Azinho, ó. Então esse casal aqui, eles vão formar esses gametas. Então todos os zigotos que eles formarem na fecundação vão ter que genótipo, organizando, juntando aqui, ó. Ezão, ezinho, azão, azinho. Todos os filhinhos vão ter ezão para formar a cóclea e receber o estímulo sonoro. E todos os filhinhos vão ter azão para formar o nervo auditivo e levar essa informação até o cérebro para dar consciência da audição. 100% dos filhos com audição normal. Agora eu não tenho mais espaço para anotar, eu vou só perguntar. Eu não tenho mais espaço para anotar, eu vou só perguntar.
Ó, uma mulher zão ezinho, azão azinho, audição normal. Cruzando com um homem zão ezinho, azão azinho, audição normal. Se eu tiver o cruzamento de duas pessoas com audição normal e todas as duas são heterozigotas para todos os genes, qual vai ser a probabilidade desse casal ter filhos com audição normal? Qual é a probabilidade, a chance desse casal ter filhos com audição normal? Se é uma epistasia duplo recessiva e o cruzamento é entre dois assim, heterozigotos, qual é a proporção fenotípica clássica? 9:7. Tá lá, ó, 9:7. O 9 é de quem tem o quê? Os dois genes dominantes. Então esse casal, zão ezinho, azão azinho, versus zão ezinho, azão azinho, tem chance de 9 em 16 de ter um filho com audição normal. E tem chance de 7 a cada 16 de filhos o quê? Surdos. Surdos, ó. Se for um cruzamento, aproveitando aqui, ó, se houver esse cruzamento, ó, F1 com F1, zão ezinho, azão azinho, com zão ezinho, azão azinho. A proporção fenotípica vai ser de 9:7. 9 com audição normal, 7 com surdez. Ok, gente? Então tá aí 2 casos clássicos de epistasia duplo recessiva, né? Então ficou claro que tem que ter os dois dominantes diferentes para o fenótipo ser normal. E esse aqui foi um caso que aconteceu também envolvendo o albinismo. Olha que interessante. Se eu não me engano, foi lá na África que isso aconteceu. 2 pais albinos tiveram filhos com pigmentação normal. Todos os 2 filhos, ó, com pigmentação normal. Nenhum dos 2 albinos. E isso foi explicado por uma epistasia duplo recessiva. Da mesma forma que 2 pais surdos têm todos os filhos com audição normal. Então, 2 pais albinos, ó, sem melanina, tiveram todos os filhos com pigmentação normal da pele. Então, casos assim podem ser explicados por epistasia duplo recessiva. Explicação para isso. Os 2 pais são homozigotos para genes diferentes. E os 2 filhos são heterozigotos. Então, isso possibilitou o quê? Que nos filhos, os 2 dominantes que levavam a pigmentação normal se encontrassem. Apesar que esses 2 dominantes estão separados nos pais albinos. Ó. Esse pai albino tem só um dos genes dominantes para a pigmentação normal. Essa mãe albina tem o outro tipo de gene dominante para a pigmentação normal. Mas para a pigmentação normal é preciso os 2 dominantes e não apenas um. E os 2 dominantes só se encontraram nos seus filhos. Ó. Por isso que eles têm pigmentação normal. É possível sim. Isso tudo é para mostrar também, remover da gente aquela ignorância. Eu lembro que acontecia muito isso no interior, já falei isso para você na aula passada. Aquela coisa, às vezes, por um aspecto, ficar até especulando, réu não é filho do casal, réu não é filho do casal. Eu fico imaginando a situação dessa acontecendo lá em Carnaúba dos Dantas. Tadinha como essa mulher ia ser julgada, viu? Com certeza. Olha aqui o heredograma que foi construído dessa família, ó. Olha o heredograma, tá bom? A família só tinha indivíduos com pigmentação normal. Pode observar, ó. E apareceu esse casal afetado, ó, os 2 albinos, ó, mas todos os seus 3 filhos com pigmentação normal, não albinos, não afetados, ó, tá bom? Esse heredograma, peguei de trabalho original, que o cientista estudou esse caso, se eu não me engano, lá no continente africano. Ok, tá aí, pessoal. É sempre bom mostrar casos com a espécie humana, né? Para a gente aproximar aí a genética da nossa futura prática, se Deus quiser. Vamos estudar agora um outro tipo de herança que vocês vão estudar muito na medicina, viu? Então cai em Enem, cai em vestibular e vai ser útil na medicina. A herança quantitativa. Então, ó, vamos criar um roteiro aqui. Quando a questão de segunda lei não for um cruzamento clássico, o que é que eu tenho que fazer? Criando um roteiro de resolução de questão. Ai, que bom! Ó, um roteiro, um mapinha da mina. Porque, Carlão, quando são os cruzamentos clássicos, eu já sei, é 9331. Agora, quando não é, que eu me embanando todo, fazendo aquela coisa todinha lá, ó. Então, roteiro, ó. Roteiro. Quando for cruzamentos
não clássicos. Para eu saber quando são cruzamentos não clássicos, eu tenho que saber qual é o cruzamento clássico. Qual é o cruzamento clássico? Entre dois heterozigotos para todos os genes. Que aí você vomita o 9331, tá bom? Para achar a resposta. Então, cruzamento não clássico é quando não for um desse. Tipo aquele lá, ó. É um não clássico. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, ó, seguindo esses passos, vocês não erram a questão. Primeiro, determinar genótipos. Determinar genótipos dos pais ou parentais. O primeiro passo é esse, gente. Não adianta. Tem que partir do genótipo. Segundo passo, determinar. Segundo passo, 2 elevado a n. Tipos diferentes de gametas. Pronto. De cada um. Segundo passo é você pegar cada genótipo de papai ou mamãe e fazer o 2 elevado a n. Para saber quantos tipos diferentes de gametas cada um vai produzir. Sempre é bom, gente, para tirar a prova, fazer o 2 elevado a n. Aí com o tempo você fica mais experiente, aí não precisa fazer mais. Você já vê ali, já tem ideia de que gametas serão fabricados. Ó. Mas sempre é bom, 2 elevado. Lembre-se que no n só entram os pares heterozigotos. Só aqueles pares em que um é maiúsculo e o outro é minúsculo. No N só entra os pares heterozigotos. Par homozigoto não entra. Par homozigoto não entra. Tá bom? Então quem está inseguro, coloca essa observação. O N é número de pares híbridos. Número de pares heterozigotos. Depois disso, qual é o passo 3? Diagrama ramificado. Diagrama ramificado para determinar os tipos de gametas, que foi aquilo que nós fizemos lá em G, ó, em gametas, o diagrama ramificado. Como é que faz, Carlão, o diagrama ramificado? Você vai separando parzinho por parzinho e ramificando. Depois une todos os genes, ó, no gameta. Tem lá no capítulo de segunda lei, passo a passo como faz o diagrama ramificado, tá bom? Para determinar os tipos de gametas. Gente, vocês entenderam esse diagraminha ramificado? Separa parzinho por parzinho, formando o gameta, depois é só unir as setas. E lembrando que, dica nessa etapa, separa par por par, depois une os genes. Lembrando que todo gameta é o quê? Haploide. Todo gameta só pode ter um gene de cada par. Lembra disso no final. Todo gameta é puro, só pode ter um gene de cada par. Passo 4. Se eu já tenho gametas de papai e gametas de mamãe, qual é a minha próxima estratégia em genética? Ver as possíveis fecundações. O pimbada celular. Agora é ver quais os encontros possíveis de gameta de papai com gameta de mamãe. Qual é a estratégia que a gente tem em genética para ver as possíveis combinações? Como é o nome daquele motel que eu fiz ali? Como é o nome desse motel aqui, ó? Cheio de enxerimento, de cruzamento, ó. Gameta de um lado com gameta do outro. Como é o nome dele? Quadrado de Punnett. Pronto. Então, quadrado de Punnett, fazer o quadrado de Punnett maiúsculo, né, ó? Quadrado de Punnett para as possíveis fecundações. Depois eu quero um emprestado. Vê esse roteiro para pegar para mim, uma xerox. Ó, para as possíveis fecundações. E, gente, 5. Cálculo da probabilidade. Se você já tem no quadrado de Punnett, o que é isso? Ó? Pensando na aulinha do professor André. Ó, pensando na aulinha do professor André. Na aulinha de probabilidade que você já teve. Eu até disse para você, até em prova de residência médica, probabilidade, ó, bioestatística. Pensando na aulinha do professor André, o que são essas 4 possíveis combinações? A gente chama de quê em probabilidade? Espaço amostral. Isso aqui é o denominador da sua probabilidade, ó. São todos os eventos possíveis, ó. Então por isso que é importante. Se você já tem o quadrado de Punnett, com todas as pimbadas possíveis, você já tem um espaço amostral. Você tem todas as combinações possíveis. O número de quadradinhos, o número de quartos no motel quadrado de Punnett, entenderam agora a coisa? O número de quartos no motel quadrado de Punnett é o valor do denominador de sua probabilidade.
É o valor do denominador de sua probabilidade. Por isso que ali foi 1/4, 3/4, né? 1/4, 3... Em quantos quartos apareceu cada evento daquele? Ok? Então, cálculo da probabilidade. E aí você achou a resposta de sua questão. Ficou bom o roteirozinho? Para organizar na cabecinha a estratégia para solucionar a questão. Ó, pessoal, vocês que foram lá fora, aqui eu fiz um roteiro mostrando como você vai solucionar questões de segunda lei de Mendel. Ó, isso aqui vale para questões de segunda lei de Mendel e interação gênica quando o cruzamento da questão não for o clássico. Quando for aqueles genótipos que a gente acha mais trabalhosos, ó. Então segue esse roteirozinho para fazer a questão. Ainda pode fazer isso, ó. Que etapa foi essa do roteiro? Que etapa? Olhe para o roteiro de que etapa foi essa, aqui onde eu estou. Aqui no genótipo papai e mamãe, que etapa é essa? Etapa 1 do roteiro. Que etapa é essa do roteiro? 2. Que etapa é essa do roteiro? 3, ó. Quais os gametas? Diagrama ramificado. Que etapa é essa do roteiro? O motel? 4, ó. E que etapa é essa do roteiro? 5. Olha que bonitinho como dá certo, ó. Tá bom? Aqui eu coloquei em cima, gente, ó, o 2 elevado a n, porque eu não tenho espaço. Você pode colocar bem aqui mesmo, ó. Entre o genótipo e o diagrama ramificado. Já colocar o 2 elevado a n, para facilitar. Herança quantitativa, ou aditiva, ou poligênica, ou multifatorial. Quantos sinônimos? Então, cuidado em prova. É quantitativa, é poligênica, é multifatorial. E tem até casos que vem assim, herança complexa, herança de características complexas. Então, essa é uma parte que tem 2 momentos. E o legal é que o momento inicial, que é o teórico, conceitual, é o que mais cai em prova. Tá bom? A segunda parte, claro, vai vir cruzamento, a partezinha mais chata, mas a primeira parte, esse roteiro do primeiro slide é muito importante. Todo mundo fazendo o seu resuminho. É onde nós vamos caracterizar o que é isso, uma herança quantitativa, uma herança complexa. Então, gente, até agora, a gente vinha trabalhando com características que têm poucos fenótipos e que sofrem pouca influência ambiental. Até então, trabalhamos com características em que é fácil diferenciar um fenótipo do outro. Como assim, Carlão? Por exemplo, é muito fácil você olhar para uma flor de ervilha e dizer, essa é roxa e essa é branca. Ou seja, o caráter cor da flor de ervilha é muito fácil distinguir os fenótipos. Além de ter só 2 fenótipos, roxa e branca, é perceptível a diferença. Mesma coisa a questão da surdez congênita, só havia 2 fenótipos, o surdo e o de audição normal. 2 fenótipos distinguíveis facilmente. Outro caso que nós estudamos aqui, a questão da polidactilia. Ou tem 5 dedos na mão, ou tem mais de 5. É fácil distinguir. Então, até então, nós íamos trabalhando com característica que tinha variação qualitativa. Fácil de distinguir poucos fenótipos, fáceis de distinguir um do outro e que sofrem pouca influência ambiental. Mas não só existem essas características de variação descontínua. Existem características mais complexas, onde em uma população você vê uma quantidade muito grande de fenótipo. E às vezes fenótipos que fica difícil de distinguir um do outro. E fenótipos que sofrem uma forte influência ambiental. São essas características complexas que nós estudamos na herança quantitativa. Por exemplo, polêmico, cor da pele. Cor da pele. A influência genética na cor da pele. Com certeza não só existe branco e negro. Há muitos fenótipos intermediários. Além de um fenótipo médio, um moreno médio ou mulato médio. Há muitos fenótipos intermediários. Não é só 1, 2, 3. E não é fácil de distinguir. Né? Essa questão se chama de cotas raciais, por exemplo. Né? Não é fácil distinguir todos os fenótipos um do outro. Há muitos fenótipos sobrepostos. Além do fenótipo, cor da pele, sofre fraca ou forte influência ambiental? Forte influência ambiental.
É o quanto de sol você se expõe. É se passou ou não o protetor solar. É se mora em Carnaúba do Janta ou mora nas Europa. Quer dizer, sofre uma forte influência ambiental. Até a quantidade de cenoura que você come no almoço determina a cor, o tom de sua pele. Sistema imunológico, autoimunidade, uma infecção pode destruir os melanócitos de sua pele e você aparecer com vitiligo. Quer dizer, não é simples você resumir a 2 genes uma herança dessa. Não é simples. Então, a cor da pele é um exemplo clássico de herança quantitativa. Peso ao nascer. Apesar que existe um peso médio, você dá 2,8 kg, 3 kg, quem nasceu assim está na média, tá bom? Mas lá em casa, Luiz nasceu com 5,6 kg. Quer dizer, um fenótipo já bem extremo. Parto normal, mamãe já era bem o 8º filho, facilitou. Parto normal, tá bom? Com certeza deve ter nascido um com 2 quilos e pouco, quer dizer, um fenótipo já bem menor. E há muitos fenótipos intermediários, né? E sofre ou não sofre forte influência ambiental, o peso ao nascer? Claro! Se a mamãe tiver um diabetes gestacional, seu bebê vai ser macro, vai ser grandinho. Já nasce gordinho o bebê de uma mãe que tem diabetes gestacional. Por dieta, por imunidade e outros fatores. Peso ao nascer é um tipo de herança complexa. QI, coeficiente de inteligência. É muito complexa a herança disso. Há muitos QIs diferentes. Deve haver um QI médio e deve haver QI extremos e muitos QIs intermediários. E que sofre forte influência ambiental. A alimentação, o desenvolvimento neurológico, se houve uma meningite na infância que deixou sequelas, tudo isso vai influenciar o QI de uma criança, de um adolescente. Teor de glicose no sangue, a altura de vocês aqui na sala, com certeza vai ter o aluno com menor altura, vai ter o aluno com maior altura, vai ter aquela altura média, onde a maioria se encontra. Mas entre o mínimo e o médio e o máximo, tem várias alturas intermediárias. Vocês perceberam que muitos dos exemplos que eu usei de herança quantitativa envolvem a nossa espécie? E caracteres com implicação médica, né? Importante. Por isso que a herança quantitativa tem forte influência na área de saúde. Ok? Então já ficou claro, né, que características nós vamos estudar. Então, gente, para resumir, existem características com variação descontínua e características com a variação fenotípica contínua. A covariação descontínua é o que nós estudamos. São aqueles caracteres que têm poucos fenótipos. Quando é descontínuo, facilidade ou dificuldade de distinguir? Facilidade de distinção, fácil de distinguir. Me ajuda na ortografia, alunos, faz tempo, tá certo distinguir? É assim mesmo? Fácil de distinguir? Tem mais aquela coisa de trema não, né? Tem aquilo? Né? E o que? Baixa influência ambiental. Grupos sanguíneos, por exemplo. Se encaixa aqui. Aula mais tarde, grupos sanguíneos, chama DO. Só tem 4 fenótipos, A, B e O. É fácil ou não é fácil distinguir os grupos sanguíneos? É fácil. É só fazer um teste, um exame de sangue, da aglutinação. Grupo sanguíneo sofre fraca ou forte influência ambiental? Fraca influência ambiental. Eu posso passar 2 anos no Canadá, mas eu continuo grupo sanguíneo B positivo. Concordam? Eu posso comer açúcar. Eu continuo B positivo. Não é verdade? Então sofre fraca influência ambiental. Então isso são as características que têm variação descontínua. Eram as que a gente vinha estudando até então. Mas as que têm variação contínua é a herança quantitativa. Aqui é o assunto novo. Herança quantitativa. Assunto novo. Que a gente vai expor aqui no slide as características. Lendo, né, que eu percebo que minha letra é muito esquisita. Então, poucos fenótipos, fáceis de distinção do outro, distinguir, e baixa influência ambiental. Tem os alunos que vão assistir a aula, né, na tela, né, então vai ficar um horror isso aqui, né, para ler depois com essa letra esquisita.
Vou caprichar um pouco mais na letra, né? Para facilitar aí para os alunos que não puderam. E a prova era pela manhã ou à tarde? Pela manhã, né? Bem, então vamos lá, gente. Aqui em herança em variação contínua é a herança quantitativa. Ó. Muitos fenótipos para característica, muitos. Várias classes fenotípicas, ok? Aqui em herança quantitativa, nós vamos ver que os genes não têm relação de dominância. Atenção, em herança quantitativa é uma herança sem dominância. Já lembra isso aqui, ó. Os genes não é dominante e recessivo. Os genes vão adicionar ou não adicionar proteína ao fenótipo. Os genes são aditivos, efetivos ou não aditivos, não efetivos. Os genes responsáveis por uma herança quantitativa. Em outras palavras, herança quantitativa não há dominância. Não há isso de alelo dominante e alelo recessivo. É herança sem dominância. No lugar de gene dominante e gene recessivo, você vai falar alelo aditivo ou efetivo. E alelo não aditivo ou não efetivo. A coisa é quantitativa. É o quanto aquele gene acumula efeito no fenótipo. Potencializa aquele fenótipo ou não potencializa. É aquele gene que vai contribuir muito pouco e aquele gene que vai contribuir mais para o fenótipo. É isso que vai acontecer agora em herança quantitativa. E não é essa coisa de dominante, super e recessivo reprimido em nome de Jesus. Não, ok? Aqui é efetivo ou não efetivo? Aditivo ou não aditivo? O fenótipo vai apresentar uma variação o quê? Variação contínua ou gradual. O que isso significa, Carlão? Lembra dos exemplos que eu falei agora há pouco. Para cada característica em herança quantitativa, você vai identificar aquele fenótipo mínimo, aquele que menos se expressa. Na outra ponta, você vai identificar o fenótipo máximo, aquele que mais se expressou, o mais intenso. E você vai do mínimo ao máximo de forma gradual, contínua. São os fenótipos intermediários. Por exemplo, cor da pele, que é o mais famoso dos livros. Quem seria o fenótipo mínimo? Esqueça o albino. A cor, a pigmento. Qual é o nome do fenótipo daquele indivíduo que tem menos melanina? Cuidado, o que não tem melanina, quem é? O que não tem melanina? Albino. Agora, como é que a gente chama aquele que tem a quantidade mínima de melanina? O branco. Então, esse é o mínimo, o branco. Aí você vai gradativamente até o negro. Você vai branco, moreno claro, moreno médio, um moreno mais escuro, até chegar no negro. Ó. Percebeu que é a variação gradual, contínua do fenótipo? Você vai na escadinha, ó, do fenótipo mínimo até o fenótipo máximo, passando pelo fenótipo médio. São João chegando, coisa boa, Flávio José, circuito musical, adoro forró, tá bom? O São João tá chegando, e aí muito milho. Aí, digamos, lá no roçado, faz de conta que há um roçado fictício lá em Carnaúba, porque não choveu muito esse ano, né? Um roçado fictício. Eu quero avaliar naquela população de milhos a quantidade de frutos por espiga, a quantidade de grãozinhos por espiga. Com certeza eu vou encontrar aquela espiga que teve menor quantidade de frutinhos. E vou encontrar a espiga que teve maior quantidade de frutinhos. E aí coloco em ordem crescente, desde aquela espiga com menos frutinhos até a espiga com mais frutinhos, passando por espigas com quantidades intermediárias. Ó. É isso que é variação gradual ou contínua. A herança quantitativa também tem um forte impacto na agricultura e pecuária. Tá bom? O que mais? Forte influência ambiental. Lembra que é o oposto da variação descontínua. Ó. Aqui há forte influência ambiental. Cor da pele sofre forte influência ambiental. Quantidade de grãos numa espiga de milho sofre influência de chuva, de lagarta, de... Lagarta, agora eu confundo. Lagarta, pronto. Lagarta, o solo, se está ácido ou não. Quer dizer, sofre se passou lá um animal pisoteando a plantação. Tudo isso é influência ambiental para determinar quantos grãozinhos de milho vai ter em cada espiga. Ó. Outra coisa importante, bioestatística. Quando você pega todos os fenótipos para aquela característica e vai avaliar a frequência de cada fenótipo, tipo assim,
Cor da pele, há tantos brancos. Eu pego a população humana, um espaço amostral. Há tantos brancos, há tantos morenos claros, há tantos morenos médios, há tantos morenos escuros e há tantos negros. Eu vou ver a frequência de cada fenótipo desse. E vou construir um gráfico de coluna, ok, matemática? Um gráfico de coluna, ó. Aí eu vou construir um gráfico, onde aqui eu coloco quantidade, frequência, e aqui eu coloco os fenótipos, ó. Ah, eu achei essa quantidade de branquinho. Ah, eu achei essa quantidade de moreno claro. Ah, eu achei essa quantidade de moreno médio. Ah, achei essa quantidade de moreno escuro. Ah, eu achei essa quantidade de negro. Pronto. Branco, moreno claro, moreno médio, moreno escuro e negro. Pronto. A frequência de cada quantidade dessa. Ó. Estatístico. Achei essa quantidade de cada um. Era bom ter colocado azul, né? Tudo bem. Pronto. O que é isso? Isso é um gráfico de colunas, de barras na estatística. Né? Frequência no Y e os caracteres, ó, aqui no X. Aí eu quero criar um histograma, ou seja, uma curva a partir desses dados. Ó. Lembram disso, da matemática? Ó, o ponto médio de cada valor. E agora é só unir esses pontos. Ó. Essa curva vermelha é chamada na bioestatística de curva normal. Curva normal. É a curva em formato de blim, 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 blim. Lembrar o quê? Blim, 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 blim. A curva em formato de sino. Ó. A curva normal. O que significa na estatística uma distribuição de frequências que é uma curva normal? Vamos lá. Lendo esse gráfico. O que significa na estatística uma curva normal de distribuição de frequências? Qual é o evento que mais acontece nessa população? O evento extremo mínimo, o evento extremo máximo ou o evento médio? Qual é o que mais acontece nessa população? O médio. E quais são os eventos que menos acontecem nessa população? Quais são os menos frequentes? Os extremos. O mínimo e o máximo. Então, quando uma característica segue a herança quantitativa, quando você avalia a quantidade de todos os fenótipos na população e coloca isso num gráfico de frequências, a curva tem que ter esse formato. A curva de distribuição normal. A curva gaussiana. Gaussiana, pessoal. Olha aqui, ó, os vários formatos dela. Ó. E é tanto que numa prova, nunca apareceu isso uma vez no vestibular do UFRN, do extinto, né? Vestibular da UFRN, que tinha só assim no enunciado, ó. A cor da pele humana pode ser representada graficamente na seguinte alternativa. E uma das 5 alternativas era um gráfico desse, ó, para mostrar que era uma curva normal, porque a cor da pele é uma característica que sofre herança quantitativa, ó. Da mesma forma, quando eu contasse as minhas espiguinhas lá no interior e fosse criar o gráfico de frequências para a quantidade de grãozinhos em cada espiga, com certeza eu ia encontrar um gráfico desse, ó, uma curva dessa, ó. Pode vir as colunas no histograma. Vocês viram isso? Viram histograma na bioestatística? Pode vir as colunas no histograma ou pode vir apenas a curva. Ó. Ela tem que lembrar o blim, 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 a curva em formato de sino. Ok? Então não esqueça. Características que seguem a herança quantitativa em uma determinada população, que fenótipo tende a ocorrer com maior frequência? O médio. E que fenótipos tendem a ocorrer em menor frequência? Os extremos. O mínimo e o máximo. Tudo bem? Olha aqui de novo, que bonitinho, ó, para remeter à curva de distribuição normal. Pronto. Então essa é a parte conceitual de herança quantitativa. Tá bom? As características. Ah, isso aí é uma herança complexa. Tá bom? Lembrem-se que eu mostrei para vocês na aula passada a cor do olho, como um caso de epistasia dominante, mas remeti para vocês que na Sônia Lopes ela considera a herança da cor do olho como um caso de herança quantitativa também. O fenótipo mínimo seria o olho azul, o fenótipo máximo seria o olho castanho escuro, um olho negro, castanho escuro, com mais melanina, e entre o azul e o castanho escuro teriam vários tons intermediários. Ó. Então tem autor que considera a cor do olho, a cor da íris, um caso também de herança quantitativa.
Bem, queridos, então agora nós vamos mostrar a parte dos genes, né? Para a gente ver um caso de cruzamento, essa coisa toda. E o exemplo que nós vamos usar é o exemplo clássico, né? Eu até não concordo muito diante da polêmica que existe uma questão racial, esse exemplo, porque ele fica tão simplificado nos livros de biologia e não é tão simples, né? A questão da cor da pele. A gente já sabe hoje que essa cor da cor da pele segue o quê? É seleção natural, isso é evolução, né? Dentro do processo do surgimento da espécie humana na África, a migração de humanos para o continente asiático, europeu, latitudes, influência de latitude, exposição à quantidade de luz, à intensidade luminosa. O pessoal que ficou mais na região da Eurásia, né, na região mais setentrional, na região mais lá próximo do Polo Norte, foi o pessoal que se expôs a menos luz. Então, para se expor a menos luz, qual era a vantagem evolutiva? Ter menos melanina na pele. Porque com menos melanina, absorvia mais luz e fabricava a vitamina que depende de luz, a vitamina D. Se os grupos de humanos que evoluíram na Europa e na Ásia, os que têm muita melanina, os morenos escuros, negros, qual seria a desvantagem naquele ambiente? A melanina bloquearia a pouca luz que existe ali e essas pessoas não fabricariam vitamina D. E aí sofreriam de raquitismo, osteomalácia, problemas de cálcio. Então, por isso que os grupos que evoluíram, que se fixaram mais ao norte, Europa e Ásia, evolutivamente a vantagem foi qual? Menos melanina na pele. Menos melanina, para absorver a mínima luz que tem no ambiente e fabricar a vitamina D. Já na região mais tropical, né, nas latitudes já próximo dos trópicos, foi o inverso. Já há mais luz na faixa intertropical. Já há mais luz. Então a vantagem seletiva qual foi? Ter mais melanina para bloquear o excesso de luz e se proteger do câncer de pele. E se proteger do câncer de pele. Daí os humanos que se concentraram mais naquela região africana terem mais melanina, como uma questão evolutiva, de seleção natural. Nós vamos ver isso, reforçar isso em evolução humana, porque essa é uma explicação muito interessante, né? Até para se argumentar as diferenças que existem de cor da pele, mostrando a importância do fator ambiental na seleção natural, né? E o brasileiro, como a gente fala, é essa mistura, né? É uma mistura de ameríndios com africanos e europeus, né? É tanto que tem alguns autores que não concordam com essa expressão para brasileiros, afrodescendente, como se a gente tivesse só uma mistura genética que vem só da África. Não. O nosso genótipo brasileiro em si é uma mistura de genes africanos, com genes europeus e com genes ameríndios também aqui do nosso continente americano, dos nativos aqui do nosso continente americano. É daí que surge a genética do povo brasileiro, né? E que junto com o nosso ambiente contribui para determinar os nossos fenótipos. Então não é tão simples, né? Para resumir em 4 ou 5 letrinhas a cor da pele. Bem, mas vamos lá, é o exemplo clássico dos livros, vamos ver como é que a gente interpretaria, pessoal. Então, para a cor da pele, vamos considerar que 2 genes diferentes interagem para determinar. 2 genes diferentes, A e B. A e B. Tem autores que consideram 3 genes diferentes. Então, essa quantidade de genes varia de autor para autor. E nós vamos aprender hoje como se adequar a cada quantidade de genes. Se na questão vier dizendo que são 2 genes diferentes, ok. A gente vai ver a resposta é uma. Se vier 3 genes diferentes, a resposta já passa a ser outra. Geralmente, em herança quantitativa, eles trabalham 2 ou 3 genes diferentes. Por isso que é importante nos treinarmos para essas 2 situações de prova. Vamos considerar aqui que são 2 genes diferentes que determinam a cor da pele. Eu vou apagar aqui porque esse gráfico a gente vai repetir mais tarde, né? Vamos considerar que são 2 genes diferentes, pessoal. Os genes A e B. Cada um vai ter seus alelos, azão e azinho. Só que em herança quantitativa, lembre-se, azão, azinho, bezão, bezinho, significa ou não dominância e recessividade? Não significa. É só a forma da gente diferenciar os alelos. Porque em herança quantitativa não há esse lance dominante e recessivo. Já lembrem disso. Então os genes azão e bezão, maiúsculos, são os genes que acrescentam melanina à pele. São genes que acrescentam mais melanina à pele.
Então eles têm esse efeito aditivo, acumulativo. Quanto mais azão, quanto mais bezão, mais melanina é acrescentada à cor da pele. É o efeito aditivo, cumulativo, quantitativo do gene. Quanto mais azão e bezão no genótipo, mais melanina, mais pigmento é acrescentado à cor da pele. Já azinho e bezinho são os alelos não aditivos ou não efetivos. Ou seja, se depender de azinho e bezinho, vai ter só uma melequinha de melanina na pele. Aquela quantidade mínima de melanina. Não vai ser albino, mas vai ter muito pouco melanina. Isso quer dizer o quê? Quanto mais azinho, quanto mais bezinho no genótipo, mais branquinho vai ser o fenótipo. Mais branco vai ser o fenótipo. Porque azinho e bezinho coloca muito pouca melanina na cor da pele. Bem, mas são dois genes de segregação independente, ou seja, o gene A com azão e azinho e o gene B com bezão e bezinho, se tem segregação independente, estão no mesmo par de homólogos ou em pares de cromossomos homólogos diferentes? Em pares de cromossomos homólogos diferentes. Lembrar disso, tá bom? Os genes A e B, eles têm segregação independente, estão em pares de cromossomos homólogos diferentes. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês a relação entre genótipo e fenótipo. Essa tabelinha que vocês têm aí no material. A relação entre genótipo e fenótipo. Vamos lá, com calma. Então, como eu estou considerando dois genes, cada indivíduo vai ter dois pares de genes. Cada indivíduo vai ter no genótipo dois pares de genes. Ok? Então, quem seria o fenótipo mínimo? Quem seria o fenótipo mínimo? O branco. Quem seria o branco? Aquele que tem a quantidade mínima de melanina. Então, o fenótipo extremo mínimo é aquele indivíduo que só tem no genótipo genes não aditivos. Nunca esqueça isso. Quando casa de herança quantitativa, o fenótipo extremo mínimo, o menos intenso, é sempre homozigoto e todos os seus genes são não aditivos, não efetivos. No caso branco seria azinho, azinho, bezinho, bezinho. Se eu estivesse considerando 3 genes, um terceiro gene C, quem seria o branco? O azinho, azinho, bezinho, bezinho, Czinho, Czinho. Não esqueça disso, o fenótipo extremo é sempre homozigoto. É sempre homozigoto. E o mínimo, que é o menos intenso, ele vai ter só genes não aditivos, genes não efetivos. Agora, quem seria, na gradação, quem seria o moreno claro nesse contexto? Quem seria o moreno claro? É aquele que tem um gene aditivo e todos os outros não aditivos. Esse é o moreno claro. Então é como se ele fosse um branco com mais uma tintinha. Com um pouquinho mais de melanina. Porque ele tem um gene aditivo no genótipo. Então ele tem mais melanina acrescentada ao fenótipo. Então que genótipos ele pode ter? Ó? Olha esse aqui e tenta imaginar agora esse genótipo em que um dos genes não aditivos é trocado por um aditivo. Então ele pode ficar assim, ó, azão, azinho, bezinho, bezinho. Ó. Esse aqui, como tem um gene maiúsculo, aditivo, soma mais melanina ao fenótipo. Ó. Já é um moreno claro. Mas qual é outro genótipo possível para ele? Ó? Ou que outro genótipo? Azinho, azinho, bezão, bezinho. Ó. Carlão, peraí, você está me dizendo que uma pessoa azão, azinho, bezinho, bezinho, e outra pessoa azinho, azinho, bezão, bezinho, genótipos diferentes, tem o mesmo fenótipo? Tem o mesmo tom de pele, moreno, claro? Sim, porque aqui não importa dominante e recessivo, isso não existe aqui. O que importa aqui é quantidade de genes aditivos e quantidade de genes não aditivos. Esse indivíduo aqui tem quantos alelos aditivos acadêmicos? Aditivos, que coloca mais melanina? 1. E quantos não aditivos? 3. Esse aqui tem quantos aditivos? Apenas 1. E quantos não aditivos? 3. Então, como os dois têm a mesma quantidade de genes aditivos, eles têm o mesmo fenótipo. A mesma quantidade de melanina. Ó. Isso acontece em herança quantitativa. Porque não é dominância e recessividade. É se é aditivo ou não aditivo. Na gradação de cor da pele, quem viria depois de um moreno claro? O moreno médio, concordam?
moreno médio. O moreno médio tem mais ou menos melanina que o moreno claro? Tem mais melanina. Né? Tem uma cor mais acentuada. O moreno médio ó, tem mais melanina. Então, se ele tem mais melanina, é porque ele tem mais ou menos gene aditivo que o moreno claro. Se ele tem mais melanina, é porque ele tem mais ou menos gene aditivo que o moreno claro. Tem mais gene aditivo. É porque no genótipo dele, 2 genes têm que ser aditivos e 2 genes não aditivos. Ó. Então, como é que pode ser o moreno médio? Atenção acadêmica, como é que pode ser o moreno médio? Desde que tenha 2 adi e 2 não aditivo. Pode ser azão, azão, bezinho, bezinho. É moreno médio. 2 adi e 2 não adi. Ou pode ser o que, pessoal? Pode ser azão, azinho, bezão, bezinho. Concorda? Ó? Ele vai ter 2 maiúsculos e 2 minúsculos. 2 adi e 2 não adi. Ou ele pode ser também o que, pessoal? Azinho, azinho, bezão, bezão. Ó. O que importa aqui é quantos são aditivos e quantos são não aditivos. Ele sendo assim, assim ou assim, vai ser moreno médio. Moreno médio, ó, o fenótipo dele. Tá bom? Dica, o fenótipo médio lembra o quê? Metade. Médio lembra metade. Vai ser sempre aquele indivíduo que tem metade dos genes aditivos e metade dos genes não aditivos. Ok? Fenótipo extremo mínimo, todos os genes são não aditivos. É sempre homozigoto. Fenótipo médio. Olha o perigo. Olha o perigo. Em herança quantitativa, o indivíduo que tem o fenótipo médio é sempre heterozigoto. Verdadeiro ou falso? Falso. Esse aqui é heterozigoto? Não, ó, é azão, azão, homozigoto, bezinho, bezinho, homozigoto. E o fenótipo é médio. Tá bom? Agora, o que é comum a todos que têm o fenótipo médio? Ele tem metade dos genes aditivos e a outra metade não aditivos, tá bom? Doem-se um pouquinho mais. Esse assunto é um pouquinho mais esquisito, essa parte aqui, tá bom? Mas não é impossível, não. Ok? Terminando isso, a gente dá intervalo, ok? Pessoal, atenção. Agora o moreno escuro. O moreno escuro, ele tem mais ou menos melanina na epiderme que o moreno médio? Mais. E por que ele tem mais? Porque no genótipo dele há uma quantidade maior ou menor de genes aditivos? Maior. Então na sequenciazinha, ó, esse aqui era 0 aditivo. Esse, 1, esse, 2. Provavelmente o moreno escuro no seu genótipo tem quantos genes aditivos? 3. 3 dos 4 genes dele são aditivos. Enchem a pele de melanina, ó. Genótipos possíveis. Vamos lá, quais são os genes? Imagina aí. Tenta imaginar um genótipo com 4 genes, onde 3 são maiúsculos e 1 é minúsculo, que são os genótipos possíveis. Pode ser como? Azão, azão, bezão, bezinho, ok? Ó, 3 adi, 1 não adi. Ou pode ser como? Azão, azinho, bezão, bezão. Aí os 2 genótipos possíveis, ó. Tudo bem? Sempre vai ter 3 aditivo e 1 não aditivo. E para terminar, o negro. O fenótipo extremo máximo. Porque o negro é o que tem mais melanina. Porque o negro, todos os seus genes, para essa característica, são genes o quê? Aditivos. Todos os seus genes que estão no DNA para esse caráter, diz mais melanina, mais melanina, mais melanina, mais melanina. Para combinar com 4, né? Ó. Azão, azão, bezão, bezão, ó. Fenótipos extremos, seja mínimo ou máximo, são sempre o quê? Homozigotos ou heterozigotos? Fenótipos extremos, seja o mínimo ou máximo, são sempre o quê? Homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto. Qual é a diferença? O fenótipo extremo mínimo é homozigoto com todos os genes não aditivos. Enquanto que o máximo é homozigoto com todos os genes aditivos. Lembre-se que para os fenótipos extremos, só há um genótipo possível. Só há um genótipo possível. Ele é sempre homozigoto. Ele é sempre homozigoto. A diferença é que no extremo mínimo, todos os genes não aditivos. E no máximo, todos os genes aditivos. Expressão máxima daquele fenótipo. Ó.
Tá claro, gente, qual é a relação genótipo-fenótipo quando é herança quantitativa? Você vai do mínimo para o máximo, aumentando ou diminuindo gradativamente a quantidade de genes aditivos no genótipo. Aumentando gradativamente a quantidade de genes aditivos. Olha a setinha para baixo, ó. Do mínimo em direção ao máximo. 0, 1, 2, 3, 4. Quantidades de genes aditivos, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Quantidade de genes aditivos, ó. Vou colocar até aqui, ó. Genes aditivos no genótipo. No mínimo, nenhum gene aditivo. No máximo, todos os genes aditivos. Ó. E no médio, ó, em questões de herança quantitativa, assim como acontece na sua rua, tem os mais e os menos amigos. Em questões de herança quantitativa, três indivíduos serão os mais amigos de vocês nas questões, que eles são os mais determinantes. Os dois extremos e o médio. Os dois extremos e os médios, tá bom? Eles são os mais fáceis de você imaginar o genótipo, imaginar o fenótipo. Os intermediários, como você está vendo, depende. Mas, ó, os extremos são sempre homozigotos. Só há um genótipo possível. Então fica fácil de saber o genótipo. O médio vai ter sempre metade dos genes aditivos e metade dos genes não aditivos, ó. Então fica fácil, ok? Ajuda nas questões. Então tá aí, gente, que lindo. Do branco ao negro, a variação gradativa do fenótipo, variando a quantidade de genes aditivos, né? De forma gradual. Agora, atenção, vocês perceberam uma coisa? Se eu considerar que o caráter é determinado por dois genes, cada gene com 2 alelos, cada indivíduo vai ter quantos genes ao todo no genótipo? 4. Se são 2 genes diferentes e cada um com 2 alelos, 2 vezes 2, 4. E há quantos fenótipos diferentes para o caráter? Fenótipos agora. Do branco ao negro, dá quantos fenótipos diferentes? 5. Então existe uma fórmula em herança quantitativa, ó, atenção, um padrão. O número de fenótipos possíveis é igual ao número de poligenes mais 1. Essa é uma formulazinha que sempre bate, ó, em herança quantitativa. O número de fenótipos para um caráter é sempre o número de poligenes. Carlão, o que é número de poligenes? O número total de genes no genótipo. O número total de genes no genótipo. Eu estou vendo que cada genótipo aqui tem quantos genes ao todo? 4. Então, poligênes é o número total de genes no genótipo. 4 mais 1. Por isso que deu 5 fenótipos, ó, do branco até o negro. Ó. 5 fenótipos distintos, ó, diferentes. O que é essa regrinha? Tem questão que é apenas isso. Ele dá o número de genes e pede quantos fenótipos é possíveis para essa característica. Ou vice-versa. Dá o número de fenótipos e pergunta quantos genes estão envolvidos nessa característica. Não confunda número de poligenes com número de pares de genes. Olha o perigo aí no enunciado. Aqui são quantos pares de genes envolvidos? Pares de genes. 1 par, 2 pares. Dá ao todo quantos poligenes? 4. Cuidado só na maneira, ó, que se pergunta. Isso é perigoso na provinha capciosa, tá bom, decorebinha? Então, ficar atento aqui nessas regrinhas, ó. Regrinhas. Bem, então já sabemos as características, a relação entre genótipo e fenótipo. A gente vai só agora simular agora o que acontece nas questões de herança quantitativa quando vem o cruzamento clássico entre indivíduos heterozigotos. Como é que a gente acharia a proporção fenotípica? Ou seja, eu vou mostrar agora os cruzamentos mais famosos de herança quantitativa em prova. Os que quem não entender tem que pelo menos decorar os resultados desse cruzamento. Vamos lá, os cruzamentos famosos que pode vir de herança quantitativa. Lembrando que as questões de herança quantitativa, vocês sempre vão ter 2 ou mais genes envolvidos. E eles têm segregação independente. Ou seja, vocês vão... Eu acabei de apagar o roteirozinho de segunda lei, mas vocês sempre vão usar o que você aprendeu em segunda lei de Mendel. Tá bom? Quando for uma questão não clássica de herança quantitativa, aquele roteiro ali que eu fiz para vocês.
Genótipo, gameta, cruzamentos e probabilidade. Quando faço questões clássicas, já vou dar o miguezinho para vocês ali do lado, qual é a resposta rápida. Então vamos lá. Questões clássicas de herança quantitativa. Questões clássicas. Questão clássica 1. Cruzamento entre homozigotos extremos. Cruzamento entre homozigotos extremos. A questão pergunta assim, ó. Qual cruzamento em que 100% dos descendentes terão o fenótipo médio? Só há um cruzamento onde 100% dos filhinhos terão o fenótipo médio. Por exemplo, nesse contexto da espécie humana da cor da pele. Só há um cruzamento onde todos os filhinhos, os que já nasceram e os que hão de nascer, serão morenos... Aí eu vou errar só no plural agora. Morenos médios. Pode assim, morenos médios. Funciona assim no português. Morenos médios. Onde todos os filhinhos serão morenos médios. Em outras palavras, que cruzamento, só há um cruzamento, 100% dos descendentes vão ter o fenótipo médio. O cruzamento entre os dois diferentes extremos. O cruzamento entre os dois diferentes extremos. Ou seja, o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, quem é esse? Todos os genes não aditivos. Fenótipo extremo mínimo ou máximo? Mínimo. Branco com quem? Fenótipo extremo máximo, ó. Negro. Desse cruzamento aqui, é só você lembrar, acadêmico, parental, gametinha. Vamos lá, gametinha, bem rápido, ó. Do pá Azinho, Azinho, todos terão que gene? Azinho. Do pá Bzinho, Bzinho, Bzinho. Óvulo, óvulo da mamãe negra. O óvulo da mamãe negra, ó. Do pá Azão, Azão, todo óvulo tem quem? Azão. Do pá Bezão, Bezão, todo óvulo tem quem? Bezão, ó. Então, todos os filhinhos F1 que vêm dessa pimbada celular, todos os filhinhos vão ter que zigoto, pessoal. Vamos lá, juntando, ó. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. É o único zigoto possível. 100% dos descendentes morenos. Vou nem colocar moreno médio. Fenótipo médio. Que aí vale para qualquer outro exemplo que a questão trouxer. Se não for cor da pele, ó. Fenótipo médio. Pronto. Essa é uma questão clássica de prova. Para não perder tempo. Não perder tempo. Se ele quer qual o único cruzamento em que todos os descendentes têm um fenótipo médio, cruzem os dois extremos, ó. Os dois homozigotos extremos. O mínimo com o máximo. Tá bom? 100% dos descendentes têm um fenótipo médio. Essa é uma questãozinha clássica, ó, de herança quantitativa. Ok? Questão clássica 1. Questão clássica 2. Já vi. Isso é importante, sabe onde, acadêmico? Na agricultura. Na agricultura. Digamos que o produtor rural, ele quer obter para essa safra, que vai ser melhor para ele economicamente, produtivamente, ele quer obter todas as espiguinhas com um número médio de sementes. Todas. Tá uma necessidade aí, faz conta que é uma ficção. Tá uma necessidade aí no mercado só de espiguinha, nem muito pequena e nem muito grande. Só espiguinha de tamanho médio. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai propiciar? Vai sempre cruzar quem com quem? A plantinha que tem menor quantidade de sementes na espiga, com quem? Com a plantinha que tem maior quantidade de sementes na espiga. Ó. Ele vai cruzar os dois extremos. Todas as espiguinhas filhas vão ter quantidade média de frutinhos e sementinhas na espiga. Ó. Olha como isso tem utilidade. A aplicação do conhecimento genético na agricultura. Isso pode ser usado também, por exemplo, quando se quer obter, em melhoramentos genéticos, uma quantidade média de leite no rebanho de gado leiteiro, um peso médio para o abate, na questão do gado que vai para abate, para abatedouro, para obter músculo. Então tem várias aplicações de herança quantitativa. Um teor médio de proteína, uma determinada soja. Eu quero obter uma soja com teor médio de proteína. Então cruza a plantinha de soja que tem o teor mínimo de proteína na soja com a plantinha de soja que tem o teor máximo de proteína na soja. E aí todos os descendentes vão ter um teor médio de proteína, ó, no grão. Olha as aplicações de herança. Para evitar o quê? Perdas. Para evitar perdas, ó. Usa esse conhecimento genético. Ainda tem mais uma coisa na agricultura.
Esses heterozigotos, que têm o fenótipo médio, eles tendem a ser mais vigorosos, mais resistentes a pragas. É o que se chama de vigor do híbrido. Vigor do híbrido. Eles tendem a ser mais resistentes, tá bom? Há uma coisa assim também na agricultura. Bem, mas vamos lá, vamos para outro cruzamento clássico. A questão quer que você diga qual é o único cruzamento em que a chance de nascer entre os descendentes todos os fenótipos possíveis. Em outras palavras, na cor da pele. Olha, eu queria saber que casal, quando cruzar, vai ter chance de nascer tanto filhinho branco, vai ter chance de nascer tanto filhinho moreno claro, como moreno médio, como moreno, e até negro, e também negro. Então, que cruza só há um cruzamento possível, onde a chance de nascer todas as classes fenotípicas entre os descendentes. Todas. Aqui foi o contrário. Você queria o cruzamento onde todos tivessem apenas um fenótipo médio. Agora, qual é o único cruzamento onde a chance de nascer todos os fenótipos possíveis? Só há um cruzamento. O cruzamento entre dois heterozigotos. Para todos os genes, ó. Esse cruzamento é o único que resulta entre os descendentes todos os fenótipos possíveis. Aqui a chance de nascer branco, moreno claro, moreno médio, moreno escuro e negro. Agora, chances diferentes. Chances diferentes, ó, mas há. Ok? Ou seja, desse cruzamento, nós vamos ter todos os fenótipos possíveis. Ó, vou colocar até assim, todos os fenótipos possíveis. Todos os fenótipos possíveis entre os descendentes. Nos descendentes. Você viu, gente? Se o enunciado for uma dessas duas perguntinhas, você não vai perder tempo com tanto cruzamento em rascunho. Já sabe qual é a resposta. Se ele quer todos com fenótipo médio, procura a alternativa que tem os dois extremos cruzando. Se ele quer todos os fenótipos possíveis entre os descendentes, procura a alternativa que tem o cruzamento de híbrido entre dois heterozigotos. Para todos. Ganha tempo. Ganha tempo. Isso são os famosos macetes, né? Sintetizando a matéria para o aluno. Agora, Carlão, e se ele viesse até a perguntar, Carlão, a chance de cada fenótipo? Tipo, ele dá assim, ok, pode nascer todos os fenótipos. Mas se ele me perguntar assim, e qual a chance de nascer um moreno claro? Ai, Carlão, não tinha para onde eu correr, não. Aí vale o 9331? Não. Aqui não vai valer o 9331. Lá em interação gênica, daqui você já colocava o 9331 para achar a proporção modificada. Aqui você não vai colocar o 9331, não é prático, tá bom? Quem diz para você a chance de cada fenótipo quando o cruzamento for sempre entre dois heterozigotos? Quem diz para você? Os coeficientes do desenvolvimento binomial. Ou a linha do triângulo de, como é que chama ele? Pascal. Pronto. Aí é o recurso matemático que é usado para você saber a chance de cada um dos fenótipos. Ok? Primeira coisa, esse cruzamento aqui vai gerar quantos fenótipos diferentes entre os descendentes? Esse cruzamento gera quantos fenótipos diferentes? 4 genes. Gera quantos fenótipos diferentes? Ó? Número de fenótipos é igual ao número de poligenes mais 1. 5. Do mínimo até o máximo, passando pelo médio. Mas qual a frequência de cada um? Desenvolvimento binomial ou triângulo de Pascal? Mas como a gente não tem tempo para estar na matemática passo a passo, eu já digo para vocês as duas situações que mais acontecem em prova, as duas situações, e vocês já vão tentar guardar esses números aí, e na véspera de prova tradicional, lembrar. As duas situações que mais acontecem em prova. Situação 1. Situação 1. 2 genes, 2 pares de genes, que é esse caso aí. Ou seja, 4 poligenes, 5 fenótipos possíveis. Esse caso que a gente está vendo. O cruzamento entre 2 heterozigotos.
vai dar entre os descendentes 5, né? 5 fenótipos: branco, moreno claro, moreno médio, moreno escuro, né, por exemplo, e o negro. E o negro. E em que frequência? Quando for 2 pares, 4 genes, 5 fenótipos, 1, 2, 3, 4, 5, a proporção é sempre essa, ó. Meu Deus, esse azul camuflado de preto, tive ódio hoje, ó. Esse azul, me confundindo. Eu quero uma cor diferente, aí vem, ó, mesma cor. 1, 4, 6, 4 e 1. Esses são os coeficientes, ó, da proporção fenotípica. Some 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1. Dá quanto ao todo? O denominador é quanto essa proporção? 16. Então, 1 em 16 branco, 4 em 16 moreno claro, 6 em 16 moreno médio, 4 em 16 moreno escuro e 1 em 16 negro. Não adianta, a resposta está por aqui. Então, se ele der esse cruzamento e perguntar para você, qual é a chance de filho moreno escuro? Qual é a sua resposta? Qual é a chance de um filho moreno escuro desse cruzamento? Qual é a sua resposta? 4 em 16. E não perde tempo. O que eu estou evitando você de fazer, esse quadradão de Punnett. Olha o tamanho do motel que você teria que construir, ó, para saber as possibilidades. Um motel com 16 quartos, com 16 pimbadas celulares possíveis, ó. Tomaria muito tempo de sua prova, ó. Então, não adianta. Organiza os 5 fenótipos possíveis na ordem, do mínimo para o máximo, e coloca na frente deles os coeficientes. 1, 4, 6, 4 e 1. Porque quando é para dois pares de genes e o cruzamento é entre 2 heterozigotos, não adianta, é 1, 4, 6, 4, 1. Ok, pessoal? Carlão, onde é que você encontrou esse 1, 4, 6, 4, 1? Poderia encontrar aqui no motelzão. Não vou fazer isso, vai perder muito tempo na prova. Poderia encontrar no desenvolvimento do binômio. Olha o que você não precisa fazer numa prova, vai tomar muito tempo. Ó. Olha para cá. No desenvolvimento do binômio, P mais Q elevado a 4. Quem seria P? Número de genes aditivos no genótipo. Quem seria Q? Número de genes não aditivos no genótipo. Quem é 4? O número total de genes. E aí desenvolveria esse binômio, ó, como se aprende em matemática. Ó. Ok? P4, P3Q, P2Q2, PQ3, Q4. Cada componente do binômio é uma classe fenotípica. Quem é o P4? Quem é P aditivo? P4 é aquele que tem todos os genes aditivos. É o negro. Quem é o Q4? É aquele que os 4 genes são não aditivos. O branco. E aqui o médio, ó, o P2Q2. Metade aditivo, metade não aditivo. Como é que eu encontraria os coeficientes do desenvolvimento do binômio? 1, 4, 6, 4, 1. No triângulo de Pascal. Como é que eu sei em que linha do triângulo estariam esses coeficientes? Na linha que corresponde ao número total de poligenes. Como são 4 poligenes, então 0, 1, 2, 3, 4, na quinta linha. O número de fenótipos diz para você a linha do triângulo onde estão os coeficientes. Não são 5 fenótipos de branco para negro? Então, na quinta linha do triângulo, ó, vai estar o 1, 4, 6, 4, 1. O que eu estou querendo mostrar para vocês é os casos mais clássicos de prova, para você não precisar recorrer a isso e a isso na hora da prova. Para não precisar. Os casos mais clássicos de prova são os casos que são 2 genes, ou seja, 4 ao todo, ou 3 pares de genes. Então você já destaquem aí no material, tem esse triângulo aí, não tem? Já destaquem no material as 2 proporções fenotípicas que mais aparecem em questões de herança quantitativa. A quinta linha do triângulo, 1, 4, 6, 4, 1, que é quando for para 2 pares de genes, destaque essa. E a outra proporção que vocês têm que guardar é quando for para 3 pares de genes, que dá 6 genes ao todo. 6 mais 1, 7. 7 fenótipos, ó, que é essa aqui. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. A 7ª linha do triângulo. Destacou a quinta linha, 1, 4, 6, 4, 1. Essa é a proporção fenotípica quando tiver envolvido 2 pares de genes, 5 fenótipos ao todo. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, 7ª linha do triângulo,
é a proporção fenotípica dos descendentes quando o cruzamento for entre 2 heterozigotos e tiver envolvido na questão 3 pares de genes. O que dá 6 genes ao todo, 7 fenótipos. Pode olhar que tem 7 coeficientes aqui, um para cada fenótipo. Um para cada fenótipo. Então pronto. Então você vai saber a chance de cada fenótipo aparecer entre os descendentes. Se tivéssemos considerando, atenção, se tivéssemos considerando um caso da cor da pele humana, a situação 2 que eu vou colocar aqui, deixa eu apagar aqui, ó. A outra situação, situação 2, situação 2, 3 pares de genes, ou seja, 6 poligenes, que daria quanto? 6 mais 1? 7 fenótipos possíveis. E aí o cruzamento da questão foi entre 2 heterozigotos. Ó, como são 3 pares de genes, olha como seria o cruzamento. Ó. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho, com Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho. Percebeu que todos são heterozigotos? Aí ele perguntar, imagina isso no enunciado, para quem não assistia a aula. Considerando esse cruzamento, qual a chance de nascer indivíduos morenos médios? Você imagina se o cara fosse para o tradicional, para o motel, para o quadradão de Pulê. Sabe quantos quartos teriam que ter esse motel? 64 quartos. 64 pimbadas celulares possíveis. 64 fecundações possíveis. E ele, dentre 64 quartinhos, procurar quantos são fenótipo médio. 3 aditivo, 3 não aditivo. Muito trabalho. Não vai precisar disso. Vai usar que recurso? Não é um cruzamento entre 2 heterozigotos para todos os genes? Esse não é o cruzamento que produz todos os fenótipos possíveis? Então eu já coloco aqui quem? Os coeficientes. Esses coeficientes eu encontro na 5ª ou na 7ª linha do triângulo? Na 5ª ou na 7ª? Na 7ª. Porque são 7 fenótipos diferentes, ó. Não são 3 pares de genes, 7 fenótipos? Então na 7ª linha. Quais são os coeficientes da 7ª linha que você destacou e decora depois para a prova tradicional? Me ajudem. 1 para 6 para 15 para 20. Agora é só repetir, né? Traz para frente. 15, 6 e 1. Pronto, ó, tá aí. Vamos lá, respondendo a questão. Desse cruzamento, sim, lembrando, somando todos esses coeficientes, dá um denominador quanto? 64, né? Que é o número de quartinhos no hotel. Ó. 64 em todos, 64 em todos, tá bom? 64 em todos. Ele perguntou, vamos lá, acadêmico, que são os que eles mais perguntam em prova. Considerando esse cruzamento, qual é a chance de nascer um indivíduo branco? Branco não é o extremo mínimo? É um dos extremos, ó. Então é quanto? 1 em 64. 1 em 64 de ser branco. 1 em 64 de ser negro, caso ele pergunte. E qual é o fenótipo que geralmente é mais frequente? Você vê que é o coeficiente com maior valor. Olha em estatística, é lindo. Olha em estatística. A mediana da amostra. Lembram disso com o professor André? A mediana da amostra. A mediana, a moda é o que acontece mais, né? A mediana é aquele que divide a amostra em 2 metades iguais, ó. 3 para cá, 3 para lá. Quem ficou no meio? O 20. Quem é esse 20 em 64, pessoal? É a frequência, a chance de nascer filhinhos o quê desse cruzamento? Com que fenótipo? O médio. Ou seja, o moreno médio. Ó. Isso aqui não importa não, ó. São os que eles menos perguntam em prova. Pergunta mais os extremos. Eu disse assim, tem que ser mais amiguinhos de quem? Em questões de herança quantitativa? Dos extremos e do médio. O médio geralmente corresponde à moda e à mediana da amostra. Herança quantitativa é pura bioestatística. Você não vê ali o triângulo de Pascal? O desenvolvimento binomial, ó.
É pura bioestímulo. E eu disse mais. Vão ver isso de novo na fala, não vão se livrar. Vocês se livram de botânica quando passam em medicina. Até quem vai ser homeopata se livra das aulas de botânica, ó. Mas não se livra de herança quantitativa, que vai ver em genética médica isso aqui. Ok? Então olha aqui, gente. Ó. Não é mais prático guardar essas duas proporções? Se for 5 fenótipos na questão, 1, 4, 6, 4, 1. Se for 7 fenótipos, essa é mais difícil de guardar na cabecinha, né? 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ok? Mas, mesmo assim, essas duas são as que mais caem, mas a primeira é disparada a que mais aparece em prova. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Tá bom? 1 em 16 fenótipos extremos, 6 em 16, a mediana moda para o fenótipo médio. Pronto, com isso, nós concluímos. Né? Vou deixar essa questão para depois do intervalo.